Boa tarde a todas e a todas. Espero que estejam bem. Eu chamo Adriana Soares. Vim cá gravar mais uma parte do livro de Giovanni Papini, O Diabo, para quem gosta deste tipo de matéria, de ocultismo e este tipo de temática. Este tipo de temática. Vamos lá então. Ontem fiquei assim meio do caminho. Vou voltar um bocadinho atrás para vocês perceberem. Existiram, e estamos a falar do livro das encarnações do diabo, do capítulo das encarnações do diabo. Existiram e ainda existem certos homens malfeitores, astutos e sádicos, ou espíritos exaltados e destrambelhados, não os quais se pode muito bem suspeitar a presença do diabo. Qualquer de nós pode ter encontrado algum desses seres secretos e trágicos antes que o cárcere ou o manicômio os recebessem como hóspedes. Alguns deles, com infernal esperteza, escapam pela vida fora a toda a sanção. Talvez algum de nós tenha hoje falado, sem reparar, sem o saber, com um desses demónios clandestinos, isto é, topou no diabo e em forma de humana. O diabo e Dom João. Satã promete àqueles que lhe vendem a alma tudo o que desejam. E visto que entre os bens mais apetecíveis para os varões está o amor das mulheres, não há que pasmar de que Fausto, por exemplo, obtenha por intermédio de Metistófeles a virgindade de Margarida. Mas Fausto, à igualha de todos os outros firmatários do contrato demoníaco, não pede ao diabo apenas a volúpia do amor triunfante. Pede bastante mais e bem diversa espécie, como sabemos da lenda faustina e do poema de Goethe. A posse da donzela Cândida não é senão uma das clausuras do pacto e não a de maior monte, talvez um simples acréscimo à mercadoria. A história das almas vendidas oferece-nos, que eu saiba, uma única exceção, a de Louis Gaufridi, o Gaufridi, sacerdote francês nascido aí por 1550, o qual, por meio de um livro mágico que recebera por herança de um tio, padre também, entrou em relações com o diabo, a quem, no dizer da crónica, pediu um só favor: seduzir todas as mulheres sobre as quais ele soprasse. E então acrescenta um malicioso biógrafo: on ne sera pas surpris si, soufflant sur Biacup. Isto é latim, mas eu não sei se estou a falar bem. Estou a soletrar, por isso. Denunciado pela família de uma das mais ilustres vítimas, Madeleine de la Palude, foi processado pela Inquisição e veio a ser queimado vivo em Axis em 1611. Este sátiro, em vez de talares, não pediu por conseguinte ao diabo nenhum outro poder ou privilégio afora o de soprar sobre as damas, de modo a alcançar sem perda de tempo o supremo favor. Satã aparece-nos neste episódio histórico e bem documentado pelo mesmo inquisitor que condenou Gaufridi como um de vítimas indefesas a um insaciável Dom João tonsurado. E há que admitir, de veras, um qualquer poder sobrenatural, visto que aos 60 anos feitos, ele conseguia manter bem uma rapariga. Texto de Molina publicou que a primeira forma da lenda Dom Junesca, em 1630, quer dizer, poucos anos depois do auto de fé de Godefridi. Não será o acaso que o padre espanhol tenha tido notícia das gestas eróticas do padre provençal punidas com a morte horrorosa? E será muito arriscada a hipótese de que o original autêntico do Dom João espanhol seja Dom Juan Tenório ou Miguel de Manara? Haja também obtido do diabo um dom semelhante ao que fora concedido ao libidinoso cura francês. Estamos a falar de Dom Juan. O diabo e o paraíso na terra. Disse Cristo: o meu reino não é deste mundo. O diabo, para combater o cristianismo, que promete a felicidade eterna só depois da morte, tinha, pois, de recorrer, entre outros ardis, ao de fazer acreditar aos homens que se pode preparar e obter no futuro uma espécie de paraíso na terra, um reino da felicidade eterna.
Daí resulta, claro está, que todos os que imaginam e prometem um convívio perfeito e feliz nesta vida, seja embora num futuro remoto, isto é, os utopistas, os visionários, os messiânicos materialistas, os sonhadores de um Éden social, todos os que, em suma, anuncia e sonham no lugar do reino dos céus, um reino humano e terreno. São inspirados, que o saibam ou não, pelo demónio, o qual excogitou essas fantasmagorias para que os homens não cuidem no seu verdadeiro destino supraterreno e sempre conduzidos, portanto, a abandonar o cristianismo. Falar ao diabo. Quando não falamos a Deus ou para Deus, é ao diabo que falamos e ele escuta-nos num formidável silêncio. Estas palavras foram escritas por Léon Blanc e não podiam ter sido escritas senão pelo Plérin de Absolute. São terrivelmente verdadeiras. Para o cristão, há uma única essência e uma única existência, a de Deus, de aquele que é. Não se pode, pois, falar senão a ele ou acerca de ele ou ao serviço dele. Qualquer discurso que não tenha por tema o Criador e a sua criação e a sua redenção não pode ser senão um discurso a respeito daquilo que se contrapõe a Deus, isto é, o mal e o príncipe do mal. Há quem fale sobre o nada e acerca do nada, o que sucede mais vezes do que se imagina aos oradores políticos, aos tagarelas metafísicos, mas o nada, em definitivo, é um dos nomes do diabo, enquanto ele é o espírito que nega e a força que destrói. Esta tremenda verdade ilumina de temerosa luz a vida dos nossos tempos. Existem ainda, em todas as partes do mundo, sacerdotes que falam de Deus, solitários que procuram unir-se a Deus, infelizes que se volvem para Deus, em comparação, todavia, com a massa falante, são como gaivotas dispersas sobre um oceano furioso e bramidor. Os discursos dos homens, nas casas, nas praças, nos parlamentos, nas escolas, nos jornais, são de natureza e conteúdo bem diversos. Fala-se universalmente de negócios e de prazeres, de dinheiro a ganhar e a gastar, de máquinas e de tarifas, de estipêndios e dividendos, de armas de guerra, de meios para vencer o espaço e de meios para destruir o que existe. Discorre-se para enganar as mulheres e para enganar os povos, para acrescentar a própria fortuna ou a própria força, para aplacar os rivais ou para ameaçar os inimigos, para fazer rir os ociosos ou para deslumbrar os requintados. As palavras humanas pronunciadas ou impressas concorrem para os fins mais comum do homem contemporâneo: gozar e possuir, dominar e suprimir. Léon Blanc tem, pois, razão. Todos estes discursos, na realidade, são discursos acerca do mal, discursos endereçados ao demónio ou que se referem ao demónio. Ainda que o seu nome nunca seja pronunciado pelos seus inconscientes servidores. E Satã houvesse as inumeráveis, repetidos, cotidianos discursos em silêncio. Para que havia ele de responder? Os homens falam a sua linguagem, parafraseiam os seus princípios, executam os seus propósitos. O diabo não tem nada a dizer, nada a replicar. Eles aprenderam bem a lição, ocupam-se dele e só dele, conquanto o não nomeiem. O diabo escuta em silêncio, a fim de não perturbar a disciplina dos seus alunos. A sua hora de falar há de vir. O diabo e os imbecis. Um dos mais subtis entendedores da psicologia diabólica entre os modernos foi Paul Valéry, que era cartesiano, mas também poeta. O diabo diz: aquele não era bastante inteligente para que eu levasse a melhor com ele. Não tinha espírito bastante, era tão pateta que me venceu. Seduzir um imbecil, que problema? Este nada compreendeu das minhas tentações. A absorção é arguta, mas é sobretudo maligna. Antes de tudo, Valéry coloca em mau uso o diabo, que não obstante a sua famigerada astúcia, se declara impotente diante dos imbecis. As tentações ineficazes, a que ludo o autor de Ébauche de Serpent, são provavelmente as intelectuais, as que fazem sucumbir as mentalidades altaneiras. Mas para os imbecis, outras há, mais grosseiras e bestiais, que o diabo pode sempre usar, com menor gozo talvez, mas com a certeza da vitória.
Aliás, o pensamento de Valéry é bastante mais diabólico do que parece à primeira vista. Ele quer insinuar que os rombos às tentações, isto é, os pobres de espírito, que creem com saneta simplícitas e guardam intacta a fé, são imbecis e escapos às insídias de Satã unicamente porque são imbecis. Que nem o diabo quer nada com eles. O diabo lapiado. É costume velho de quantos são molestados por Satã buscar agredi-lo. Nunca com as palavras exorcizadoras, com os objetos que têm à mão, pedras contundentes ou volumes compactos. Reação puéril, geralmente ineficaz, mas natural até nos santos de mais perfeita mansuetude. Santo não era Martinho Lutero, que durante o seu estágio na Wartburg foi tentado, assaltado e assediado, como ele mesmo contou, por milhares de demónios, uma vez que Satã, em pessoa, o importunava sobremaneira, o iracundo agostiniano pegou no tinteiro e arremessou contra o maligno. Dizem que se vê ainda hoje a nódoa da tinta sobre uma das paredes do quarto. Os modernos teólogos luteranos não esqueceram, ao que parece, este exemplo lapidatório. Thomas Mann, no seu Dr. Fausto, conta que um professor de teologia da Universidade de Hull tinha o hábito de convidar para a ceia um dentre os seus discípulos e, depois de ter comido e bebido, como pode comer e beber um professor teutónico, entrava a cantar dedilhando uma guitarra. Semelhante alegria teológica, porém, não agradava ao antigo adversário. Cedo, aqui, a palavra de Thomas Mann. Olhai, gritou, ei-lo, acolá, no canto, aquele calamitoso berlique, o espírito ácido e triste que não atura ver-nos alegres em Deus, entre iguarias e canções, mas não nos há de ferir esse malvado com os seus dados agudos e candentes. A paz. E logo, blasonando, pegou num pãozinho e lançou-o no ângulo escuro. Este episódio, segundo Mann, é um dos primeiros anos deste muito luminoso século XX. Os costumes amaneiram-se. Lutero arremessava contra o anjo negro, o líquido negro que lhe servia para escrever os seus tratados. O professor Comte, mais bonacheirão, lançava a berlique, um belo pãozinho macio e loiro, o mesmo alimento que se atira a um cachorro importuno para que saia de ao pé de nós. Imaginaria, talvez, o professor de teologia luterano que o diabo tivesse fome só de pão? A rebelião contra Satã. Segundo a Escritura, a fé e a teologia, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o espetáculo da vida humana e o currículo da história humana demonstram, até aos mais fiéis discípulos, o Dr. Pangloss, que a divina semelhança se apagou quase por completo. Isso deve-se, conforme o ensino da Igreja, à queda de Adão, da qual Satanás foi o primeiro autor. Desde esse tempo, não obstante, os profetas e santos, o homem assemelhou-se cada vez menos a Deus e a cada vez mais ao diabo. O cristianismo, encarado no seu ofício fundamental, deveria consistir no corte progressivo da semelhança com o adversário e na recuperação progressiva da semelhança com Deus. Após quase 2 milénios de encarnação, continuamos a ser bastante mais semelhantes ao rebelde do que ao Salvador. A experiência cotidiana e a memória do passado indicam, numa assustadora concórdia, que quase todos os homens vivem de maneira em tudo oposta aos mandamentos do Decálogo e às exortações do Evangelho. Cristãos declarados adoram, mais ou menos ostentativamente, outras divindades: Mamon, a matéria, a ideia, a ciência, o sexo, etc, etc, etc. Blasfemam a miúdo o nome de Deus, causam amargura e mortificam os pais, em vez de os honrar, matam na paz e na guerra os seus inimigos, apoderam-se pela força ou pelo engano dos bens alheios. Desejam a mulher e os bens do outro, praticam sem escrúpulos a fornicação e, pior, Jesus ensinou que devemos amar os inimigos e a nós, ao invés, estamos prontos a odiar, ou pelo menos a invejar os próprios amigos.
Jesus ensinou que não devíamos fazer aos outros o que não queremos que nos façam e nós prosseguimos na norma contrária e mais ainda, não damos quase nunca aos outros o que queremos que nos fosse dado. O pecado satânico, por excelência, é a soberba, a presunção, a protérvia. E nós vemos, hoje em dia, homens que pretendem dar assento ao universo com meia dúzia de conceitos e fórmulas, homens que proclamam ter conquistado por meio das máquinas os atributos divinos, homens de escasso entendimento e fraco ânimo que se arrogam o direito de dominar e guiar povos e nações e os conduzem com empáfia senil à escravidão e ao extermínio. Homens sem generosidade de afetos nem profundeza de ideias que se exibem como mestres de poesia, de filosofia, de política, de moral. Se o diabo é orgulhoso, somos todos mais ou menos diabólicos. A vida humana, pelo efeito destas desobediências, pertinazes, ondeia entre a loucura e a delinquência. Às vezes, a loucura faz de obstáculo à delinquência, mas como por via de regra, a delinquência está ao serviço da loucura, está suborna e fustigada a delinquência. É claro, por conseguinte, que os homens são antes levados à imitação de Satã do que à imitação de Deus. Também Satã tem os seus mandamentos. Mata Deus em ti. Destrói quantos entes queridos puderes. Desafoga a tua lascívia. Acumula dinheiro. E estes terríveis mandamentos, como atentam ou atestam as histórias de todos os povos, e como nos lembra cada manhã o jornal, são pontualmente obedecidos dos grandes e pequenos da terra. Contudo, esta obediência torna a vida cada vez mais triste, mais dura, mais perigosa e mais atroz. As carnificinas e as catástrofes deste último meio século mostram a que horríveis consequências conduz a imitação do diabo. É necessário, pois, que a humanidade se desvincule de Satã. Importa cancelar a nossa semelhança com Satã, devemos sem demora rebelar-nos contra Satã. Ele não pode destruir de todo a nossa semelhança com Deus. Houve e há ainda inimigos humanos do adversário. São os santos e os prudentes. Até mesmo no demante incurável há um resíduo de razão, no delinquente empedernido há ainda uma leve reverberação de bondade. Mas os santos e os prudentes são raros. Cada vez mais raros e com mais frequência perseguidos do que escutados. E os próprios, que os respeitam e veneram, raramente são capazes de os seguir. Em que modo? Pois é lícito empreender a nossa rebelião contra Satanás. Os métodos ensinados pelos moralistas e as setas foram-se mostrando no decorrer do tempo pouco eficazes porque a imitação e a dominação do inimigo têm ido sempre crescendo. Escapar às tentações tornou-se na vida de hoje quase impossível. Até a oração, que foi noutros séculos arma eficaz, decaiu na maior parte dos casos em exercício meramente labial e, por isso, inoperante. Detestar o diabo não basta. A defesa contra as investidas do demónio revela-se dia a dia mais fraca e vã. Que fazer? A universal revolta reduziria o diabo à impotência e, destarte, se chegaria ao cumprimento da nossa redenção. Mas é porventura concebível que os homens, a despeito das terríficas lesões da nossa época, consigam soltar-se da inveterada obediência à lei de Satã? E contudo, para efeito da nossa própria conservação sobre a terra, aparece como improrrogável e urgente pôr termo à nossa servidão. O príncipe deste mundo está preparando dia e noite a nossa ruína. É preciso a todo custo livrar-nos dela. Se os homens são incapazes de se tornar angélicos, é indispensável que Lúcifer volte a ser um anjo. Se os homens são incapazes de uma total e efetiva conversão, há que contar com a convenção do demónio. Mas semelhante convenção é pensável? Aquele que é todo ódio, acaso poderá, com as suas únicas forças, redescobrir em si um anelo de amor, um princípio de resgate? E Deus, por outro lado, quererá perdoar ao primeiro rebelde que arrastou os anjos e os homens à revolta?
A sua omnipotência não tem limites, nem sequer no campo do que nós chamamos justiça. E São Paulo ensinou-nos a julgar sabedoria aos olhos de Deus, o que parece loucura aos olhos dos homens. Deus poderia obter uma conversão, mas uma conversão imposta do alto estaria em contraste com a liberdade concedida por Deus às suas criaturas. Entretanto, os homens, o que Deus mesmo convidou a serem seus colaboradores na redenção, poderiam fazer algo para o resgate de Satã? Todos os dias há cristãos que se voltam para o Senhor a pedir-lhes que o liberte do maligno. Mas ninguém pensa que tal libertação não pode vir unicamente de Deus. É talvez necessário que o corpo místico de Cristo se ofereça qual vítima para a salvação do demónio e com natural consequência para a salvação de todos. Agora vamos entrar no capítulo 9, que é um capítulo que fala sobre os amigos do diabo. Mágicos e bruxas. Não quero, isto aqui, como é que eu hei de explicar? Eu só estou a partilhar conteúdo. As minhas ideias pessoais é indiferente. Eu estou a partilhar o conteúdo deste livro. E este tipo de livros. Livros do ocultismo, livros sobre magia, vidas passadas, tudo que tem a ver com aquilo que é o oculto, o mistério. Mágicos e bruxas. Não quero cair na tentação vulgar a que têm cedido muitos dos que têm tratado do demónio, à qual é gastar espaço e tempo com os servidores, relegando o patrão. Muitas dessas obras são meras excursões eruditas ou jornalísticas através do mundo infame e noturno dos bruxedos, feitiços e fantasmas, em vez de retratados de grandeza natural daquele que é um dos autênticos protagonistas da história divina e humana. Bem longe de sondarem os problemas que podem iluminar aos nossos olhos a gigantesca figura da antagonia de Deus, divertem-se os autores a escrever as ambições e as empresas dos mágicos, os desatinos e as mixórdias das bruxas. Esta fantochada romântica tem importância unicamente para a história dos costumes e para o conhecimento de alguns extravagantes singularidades do espírito humano, mas pouco ou nada diz sobre a natureza do príncipe deste mundo. Admitindo mesmo como verdadeiras a gabarulice dos mágicos, as pretensões dos ocultistas, as proezas das bruxas e a erucção dos obsessos, pouco haveria a apurar com segurança acerca do seu inspirador e patrono. Trata-se, como é fácil de entender, ou de parasitas, objetos, ou de prepotentes mistificadores. Os mágicos não podem ser colocados entre os amigos de Satã, como as pessoas fazem, porque não o amam nem o servem, mas apenas almejam poder com a ajuda de certas fórmulas e de certos ritos sujeitá-lo, a fim de obterem dele os tais prodígios irrealizáveis mediante as simples forças humanas. O ideal do mágico é o de captar uma ou mais demónios e transformá-los por algum tempo em outros tantos servos dóceis. Esta ambição, não sei se é muito ingênua, se é enfaturada, reflete as concepções mágicas dos primitivos e do chamado enxamismo, ainda florescente em algumas populações selvagens. A estatura do formidável rebelde ultrapassa de muito essas práticas pueris, grotescas e mesquinhas. Todas essas histórias de círculos mágicos e diabos bons à tuteferre não merecem outra conclusão além de mal cheirosa que aponta Cellini numa página célebre da sua Vita, é um livro, onde recorda uma evocação demoníaca a que se assistira no Coliseu. O caso das bruxas e das obsessas é diversos. Obsessas é pessoas que têm obsessões, que têm que ser exorcizadas, aquelas coisas assim. Não há aí sobra de teoria que tenham a transformar Satã em lacaio de homens. Essas mulheres imaginavam ser possuídas do diabo. Eram, em maioria, histéricas, alucinadas, naturezas perversas que bruscamente, inconscientemente, nos
nas tragicoménias visionárias um desafogo aos seus instintos sádicos ou às suas fantasias mórbidas, sobretudo de caráter sexual, e daí pouco ou nada nos poderem ensinar acerca do ente sobrenatural que se iludiam de cortejos, de cortejar e de cujas ordens se punham. Este tipo de pessoas só serviu para as verdadeiras bruxas, as mandingueiras, aquelas mulheres que sabiam usar as ervas, serem queimadas na fogueira como hereges. Em certos países tidos por civilizados, as bruxas foram condenadas e queimadas vivas até ao século XVIII, e era certamente uma pena atroz e imerecida para uma alteração mental que teria reclamado antes judiciosa terapêutica. Mas estas desventuradas mostravam-se tão orgulhosas por enfileirar nas turbas diabólicas, por se poderem vangloriar de privilégios malignos, que as distinguiam das demais mulheres. Eram tão fortemente convulsionadas pelo seu fantástico delírio que se tornavam alegremente cúmplices da crueldade dos juízes, confessando obscenidades e torpidez cometidas no sabá por instigação do repugnante déspota infernal. Tanto os mágicos como as bruxas pertencem, pois, à patologia da inteligência, do sentimento, da fantasia e da paixão. Podem contribuir para o estado da natureza humana, mas nada podem ensinar acerca de diabolismo. Uma bruxa não faz pactos com o diabo, como as pessoas pensam. Isto já sou eu a dizer, no sentido rigoroso e próprio do termo. Mas os homens, até os cultos, preferem em geral a diversão das anedotas picarescas ou macabras ou sujas que tão a miúdo se encontram na história dos seus semelhantes, à severa meditação acerca do mais terrível herói desse poema cósmico a que puseram mão o céu e o inferno. Agora vamos falar sobre o quê? Pacto com o diabo. Eles existem, mas não pensem que é assim, é para qualquer um. E é quando vocês querem. Vamos falar de demonologia. A demonologia científica ou histórica, onde não se fala com erudita e prolixa contemplacência dos homens obscuros ou famosos que venderam ao diabo sob a forma de um contrato em regra à própria alma. Em todas as obras do teatro em que Satã é figurado como protagonista, até Fausto, de Goethe, assistisse à estipulação desse pacto. Cristóvão Marlowe, na sua trilogia, pertence ao número dos que dão inclusivamente o texto do contrato, nas seguintes condições. Primeiro, que Fausto possa ser um espírito em forma e substância. Segundo, que Metistófeles será seu servo às suas ordens. Terceiro, que Metistófeles é um demónio. Que Metistófeles lhe fará e lhe remeterá todas as coisas pedidas. Quarto, que ele andará na sua casa ou no seu quarto invisível. E último, que ele aparecerá ao dito Fausto em qualquer momento na forma ou no aspecto que queira. Eu, Johannes Faust, doutor com o presente ato, cedo corpo e alma a Lúcifer, príncipe do oeste e ao seu ministro Metistófeles, e além disso, concedo-lhes pleno direito, decorridos 24 anos e permanecendo inviolados os artigos supracitados, de transportar o sobredito Johannes Faust, corpo e alma, carne, sangue e bens, à morada deles, onde quer que seja. Pela minha mão, Johannes Faust. Isto é um acordo satânico. Não transcrevi este fantástico documento por simples luxo literário, mas para demonstrar até que ponto são balofos e inverosíveis e esses famigerados pactos. Marlowe, que era aliás um poeta de recursos geniais, não encontrou melhor do que este truque ingênuo. Um homem terá ao seu dispor um demónio durante 24 anos e, por último, recompensa entregando-lhe ao cárcere atroz e eterno das labaredas infernais. Não obstante, a sede de sabedoria e de império que atormentava o Dr. Fausto não é esse escambo aos olhos da inteligência mais banal. Uma marché de dupe. Estou certo, a despeito dos fantásticos testemunhos e das lendas, de que não foram nunca firmados contratos de qualquer espécie entre homens e Satã. Teria sido uma prova a mais da louca humana e a imbecilidade diabólica.
Se Metistófeles não é um idiota e se o Dr. Fausto não é um insensato, não se vê nem se compreende a razão porque aceitariam tais acordos. Qual pode ser, antes de tudo, o ganho do diabo? Com as mais grosseiras tentações, ele apodera-se de inúmeras almas. Outras, tantas, caem nas suas mãos sem que ele faça um gesto ou dê um passo. Porque haveria de sustentar tamanhas despesas de favores e serviços para adquirir algumas almas sobressalentes. Dir-se-á que se trata de almas eleitas e magnas que nele excitam a gula. Mas ele deve considerar, no entanto, que se tais almas estão prontas a subscrever o empenho de aceitar o inferno para toda a eternidade, em troca de qualquer jogo de prestígio e de qualquer volúpia da carne ou do espírito, é claro que nessas almas habita já a concupiscência e a semente do mal. Claro, o diabo só corrompe aqueles que já têm a maldade dentro deles. Não é, pois, necessário que o diabo se torne escravo dos seus caprichos e medianeiro dos seus prazeres. Cedo ou tarde, esses homens, assim prontos a renunciar a Deus e à salvação, hão de cair por seu próprio pé no pecado e na desgraça. Bastará aguardar, ou quanto muito, aquecer neles os espíritos perversos com alguns toques adequados à tentação. Conceder-lhes preponderância sobre os espíritos do mal é uma despesa supérflua e inútil. No caso em que o diabo receie o arrependimento in extremis do pecador, que porventura o subtrai às suas garras aduncas, deve pensar que a misericórdia e a omnipotência de Deus desconhecem obstáculos e que a alma será salva a despeito dos pactos, tivesse embora firmado sem pergaminhos. E qual é, do outro lado, a conveniência de quem promete alma ao demónio? Se este crença tem no inferno, é quase certo que também crê por necessidade lógica em Deus e na sua justiça. Deve saber, portanto, ao firmar o pacto, que existe uma beatitude eterna e uma danação eterna. Mas como é concebível que um homem, não acometido pela demência, aceite um pacto segundo o qual promete pagar poucos anos de satisfação terrena, com uma pavorosa tortura física e espiritual que não mais terá fim? Que são 24 anos ou 50 de soltura às concupiscências mentais e carnais em comparação com a eternidade. Algumas curiosidades saciadas, algumas donzelas seduzidas, alguns prodígios efêmeros podem acaso valer, mesmo aos olhos do mais ávido intelectualista, a perda de uma felicidade inerente e perene. Tem havido, sim, sobre a terra, homens que, por uma boa hora de deleite, perdem toda a vida e a liberdade, mas estes são julgados quase sempre vítimas de um furor invencível ou de uma natureza incuravelmente perversa. Pactos semelhantes ao do Dr. Fausto pressupõem, por conseguinte, que o diabo seja néscio e o homem louco. Nem uma coisa nem outra são de todo impossíveis, como o demonstra a história diabólica e a humana, mas, por outro lado, o demónio tem fama de astuto e os quantos que lhe teriam vendido a alma são notoriamente homens ricos de ciência e de engenho. O diabo pode, quando queira, encarnar-se neles e dominá-los, custa imaginar, todavia, que se acostuma servi-los. Ok? Vamos ficar por aqui. Amanhã mais. Estamos quase no fim, infelizmente, porque eu adoro este livro. Adoro. Este livro serve para... Agora não faltem bruxas, magas, sacerdotisas. Pronto, cada um é cada um. Beijinhos no coração. Amanhã cá estou. Chamo Adriana Soares. Vou deixar aqui na descrição o link da minha página de Facebook, da minha biblioteca e da minha livraria. E eu vou deixar o meu e-mail para quem quiser me contactar. Se quiser falar de algum livro em específico, eu tenho imensos. Podem me contatar. Está bem? Que eu estou disponível para falar. Beijinhos no coração e até amanhã.